Boa noite, meus amigos, queridos companheiros de ideal espírita, meus irmãos de caminhada, filhos do mesmo Pai. Estamos iniciando mais uma reunião virtual, onde os nossos corações se juntam com o mesmo objetivo de buscar em Deus o nosso alento, de buscar no Evangelho do Cristo o alimento para as nossas almas. E mais uma vez, seguindo este objetivo que nos dispusemos, estamos nos juntando para tratar de um tema de grande importância para todos nós. Vamos dar sequência ao estudo evangélico, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes que iniciemos o tema em questão, façamos uma ligeira prece. Que os nossos corações sejam envolvidos por essa paz. Pela paz do Cristo, com o seu imenso amor, que chegue e nos abraça. Nos abraça e nos conduz por caminhos floridos, levando-nos à nossa consciência, colocando-nos próximos à lei de Deus, como cordeiros em um rebanho. E agora aqui unidos, que os nossos ouvidos se despertem e o nosso coração se abra. Bendita doutrina espírita que nos dá esta oportunidade. Nossos agradecimentos a todos que estão conectados conosco nesse instante. E que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, nós, na semana passada, estivemos aqui fazendo um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje falaremos um pouco, porque o tempo não nos permite muitas delongas, falaremos sobre que traz um tema por todos nós conhecidos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esta frase, ela povoa as nossas aspirações desde há muito tempo. A frase do Cristo, grafada no Evangelho, ultrapassou barreiras e limites. E as pessoas sempre repetiram esta frase. Acontece que de tempos em tempos, a maturidade nos fornece meios, nos fornece métodos e ferramentas para compreendermos partes das verdades implícitas nestas afirmações do Cristo, que até então para nós eram desconhecidas. E vejam que o universo de cada homem vai até as fronteiras do seu conhecimento.
o nosso universo se limita àquilo que conhecemos. Apenas a experiência da vida, apenas o exercício das obras que nos são confiadas, nos dão a condição suficiente para compreender essas verdades e trazer para nós, de maneira sóbria, de maneira sólida, a paz. Pois bem, esta frase, há muitas moradas na casa de meu pai, um dos famosos sermões do Cristo, neste caso, o Sermão do Cenáculo. Foram os momentos que antecederam a prisão do Cristo. Este sermão foi feito por ocasião daquela última ceia. E então Jesus, com os seus apóstolos, ele falava de maneira muito emocionada porque ele não sofria por antecipação as suas aflições físicas pelas quais passaria. O sofrimento do Cristo ali se caracterizava por deixar fisicamente os seus discípulos. Então ele falava de maneira muito emotiva, ele falava com a verdadeira compaixão daqueles que ali estavam, daqueles que ficavam teoricamente órfãos, porque o Cristo, se para nós é uma luz, imagina a presença física do grande mestre, incomparável mestre, como foi sentida a ausência física dele. Ele, num determinado trecho do sermão, ele disse, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para preparar-vos o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Sobre este trecho, Kardec elaborou o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, façamos aqui uma análise ponto a ponto, que é de grande importância para nós, porque vamos trazer esta informação para a realidade pessoal nossa. Vejamos o que diz o Cristo: não se turbe o vosso coração. O termo turbar, imagina, conturbar, turbulência, tudo tem o mesmo radical. A turbulência, o que vem a ser a turbulência? Turbulência é o antônimo de serenidade, é o antônimo de paz. Não se turbe o vosso coração. Aí a pergunta que fazemos: o nosso coração fica conturbado? Poderíamos dizer que o nosso coração vive numa constante perturbação. Por que motivo? Por que motivo nós vivemos com esta opressão? Por que sentimos essa angústia? Por quê? Isso vem de um processo natural daquele que não sabe para onde ir. Porque imaginemos,
numa situação hipotética, isso é comum nas nossas vidas, quando estamos indecisos diante de um fato, diante de uma decisão a ser tomada, e ali estamos muito angustiados, e chega alguém da nossa confiança e diz: faça dessa maneira. Quando ela nos norteia, quando ela nos mostra a luz, quando ela nos esclarece, acontece aquilo que nós dizemos, é como se tirássemos um peso das nossas costas. E Jesus diz: não se turbe o vosso Isso aqui talvez demandasse muito mais tempo para falarmos, pois que da tradução desse Evangelho de João, que foi escrito em aramaico, para o grego, pelos 70, a Septuaginta, está escrito a palavra fé, sintonia, e quando chega para a tradução da Vulgata Latina, quando Jerônimo, através da ordem do Papa Damaso III, no final do século IV, vem traduzir do grego para o latim, ele traduz fé, que é em grego pistis, é um verbo. Não havendo um verbo semelhante, ele utilizou credere, de acreditar. Então, nesse ponto, quando Jesus diz: credes em Deus e crede também em mim, uma suposição. Talvez dissesse o Cristo: tenham fé em Deus, ou seja, entrem em sintonia com o Pai e acreditem no que eu vou lhes dizer. Tenham fé em Deus e acreditem no que vou lhes dizer. Há muitas moradas na casa do Pai. Tudo bem. Quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do Pai, o que nos foi ensinado no catecismo? Aqui acredito que muitos de nós fizemos o catecismo da Igreja Católica. Nos foi dito que o céu é muito grande e tem lugar para todo mundo. Mas fica sempre aquela dúvida: mas como que funciona isso? E aí então vem a doutrina espírita nos falar de conceitos que, nas nossas limitações, nunca foram aventados. Pois vejam bem que a doutrina espírita, que tem na sua base, na sua estrutura, temos dúvida a respeito disso. Outros pontos são quase que se tornam muito imprecisos, não tem como discutir. Mas diz: existência de Deus existe? A primeira premissa: acredito. Então tá bom. Sobre a imortalidade da alma, até então, tudo bem. Todas as religiões falam da imortalidade da alma. Sobre a pluralidade das existências. A única religião cristã que fala em pluralidade de existências é o Espiritismo. Outros não. Diz-se da formação do espírito juntamente com o corpo, e deixando o corpo ele vai para um lugar indeterminado. Talvez o céu, a esperança de todos. E além da comunicabilidade com os espíritos, que nós estudamos tanto, sabemos como tão bem funciona, o Espiritismo, os Espíritos nos dizem sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então, se falarmos fisicamente em mundos habitados, nós começamos a tecer certas conjecturas, porque como seriam essas formas de vida?
Na Revista Espírita nos diz muito bem a respeito disso, Kardec nos traz essas orientações, mas essas ideias que para nós hoje parecem ser muito novas, filósofos da antiguidade já falavam a respeito. Falavam a respeito. Um romano chamado Lucrécio, um filósofo, ele dizia o seguinte: todo esse universo visível não é o único na natureza. E devemos crer que haja em outras regiões do espaço outras terras, outros homens, outros seres. Ele falava isso, gente, no ano 50 ou 60 a.C. 60 anos antes de Cristo vir ao mundo, Lucrécio já falava isso porque ele era um filósofo epicurista. Ele seguia as ideias de um filósofo grego chamado Epicuro, que vivera 300 anos antes de Jesus. Ou seja, quase 300 antes do próprio Lucrécio. Este Epicuro, ele dizia que o propósito da filosofia era atingir a felicidade. E ele então afirmava: assim como os átomos são infinitos em número, não há nenhum obstáculo para haver também um número infinito de mundos, parecidos ou não com o nosso. Então, esse entendimento existia desde sempre. A verdade, ela é eterna. A verdade, ela é plena. E, de acordo com a nossa capacidade, vamos pegando pedaços de verdade. E vamos compreendendo à medida que o nosso universo se dilata. Então, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu tenho ouvido durante esses dias meu amigo Edson Assunção dizer de uma tradução que faz referência a não moradas, mas a quartos ou aposentos. Existem muitos quartos na casa do meu Pai, ou existem muitos aposentos na casa do meu Pai. Se começarmos a pensar dentro deste prisma, modifica um pouco o nosso conceito, porque vejam só, a morada do Pai é uma. A morada é todo o universo, que nós não sabemos a dimensão, e todas as suas dimensões. Tudo que conhecemos e desconhecemos, tudo isso é a casa do Pai. Agora, qual é o aposento da casa do Pai que nos pertence? Exclusivamente. É a nossa casa mental. Porque se pensarmos na casa de um Pai amoroso, sempre teremos um lugar, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o que precisarmos viver, sempre teremos um espaço. Não tem como estar fora disso, se abrange o todo. A casa está ali. Ocorre que a casa mental é muito particular. Vamos fazer aqui então uma analogia de uma casa bem grande, onde muitas pessoas convivem. E na casa mental é o meu quarto particular, onde somente eu tenho acesso. Acontece que esta turbidez do coração, ela é decorrente da nossa incerteza com relação a este aposento particular. Nós nunca entramos nele. Nós saímos do aposento, convivemos com as pessoas, convivemos mais ou menos com uns, bem com outros, nos degladiamos com outros. Quando nos toca voltar para o nosso aposento, nós não queremos. Nós queremos pensar em outras coisas, buscar outros recursos, nós temos medo, nós tememos muita coisa. Existem aqueles que não
consegue ficar em silêncio. Precisa ligar o rádio. O silêncio amedronta quem não consegue pensar. E a casa, ou o aposento da casa do Pai, seria esta morada. Por isso Jesus diz: se não tivesse, eu te teria dito, vou antes vos preparar para o lugar. Alguns até já me disseram, principalmente na minha juventude, que Jesus ia lá para dar uma arrumada no céu, dar uma ajeitada. Eu ficava imaginando Jesus e os santos todos varrendo o céu, ajeitando as cadeiras para todo mundo ficar sentado feliz. Não. O que está fora de nós já está organizado. A lei se incumbe, porque as mesmas forças que regem a mecânica celeste atua na intimidade atômica das moléculas. É a mesma lei. Então tudo segue numa sincronia perfeita. A lei, Deus criou isso tudo, uma perfeição. Mas é dentro do nosso quarto nós fazemos o que quisermos, mas nós saímos dele. E ali ficamos com medo, porque nós queremos nos apossar e nos apoderar das coisas exteriores. E Jesus diz: vou preparar-vos o lugar. Vou preparar mas vou voltar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Dando sequência aqui no Evangelho de João, Tomé diz: Senhor, mas para onde tu vais? Indique-nos o caminho, pelo menos. Aí então Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que informação que nós estamos tendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós já ouvimos demais essa afirmação de Cristo. Onde ele se relaciona isso? Vou preparar-vos o lugar. Vamos preparar a nossa casa mental, através da orientação do Cristo, porque ele já não está nos dando uma receita. Ele diz: sou eu o caminho. O caminho é ele, é a perfeição, é aquele modelo a ser seguido, para que onde eu esteja, vós estejais também. Porque se nós estivermos com o coração turbulento, em qualquer lugar da morada do Pai, em qualquer lugar da casa, nós estaremos tristes. Mas se tivermos condição de voltar para esta casa mental e ali nos adequar, nos reequilibrar, nós sempre sairemos recompostos. Sempre estaremos prontos para enfrentar os embates da vida, as tarefas que nos são propostas pela espiritualidade, que coordena muito, se queixando porque precisa sair, tem que ir no bar, tem que ir no cinema, tem que ver tudo, não consegue ficar só. E Jesus disse, quando falava isso lá no Sermão da Montanha, que quando fordes orar, não façais como aqueles que pensam que por muito falar serão ouvidos. Entre no teu quarto e em silêncio diga: Pai nosso que estás no céu. Esse aposento da casa do Pai é a nossa casa mental. É esse processo de autoconhecimento, esse processo de avaliação de todo dia, de buscar as coisas do alto. Porque nós já ouvimos falar que
Não existe outro meio. E aí então, vejam como muda a nossa visão. Santo Agostinho, lá no capítulo 3, diz assim, que nós precisamos do mal para sentir o bem. Nós precisamos recebendo como prêmio nesses dias essa necessidade de retornar para os nossos lares, dentro do nosso lar, para o nosso aposento. E aí então, depois que estivermos já entediados de olhar para as telas eletrônicas, um hábito que nos causa em excesso até algumas perturbações, é o momento então de olharmos para o céu. Olhar para o céu e admirar as estrelas e pensar que aquelas estrelas iluminam outros pontos que proporcionam vida a outros seres, todos filhos do mesmo Pai. E em mundos aquém do nosso, em termos evolutivos, e outros um tanto mais superiores, mas todos caminhando. E aqui nesse mundo que nós nos queixamos tanto de tanta coisa, meus queridos, nós estamos vivendo uma transição para um mundo de regeneração, que ainda não é um mundo de turbulência externa, para podermos ajeitar o nosso coração, para que ele não se turbe. E nesse ponto nós vemos que num planeta em que é qualificado como hospital e como uma prisão, ser um planeta tão belo, e que depende apenas e tão somente de nós purificar o ambiente. E nós estamos vendo alterações repentinas, positivas, porque nós mudamos um pouco da nossa ansiedade, reduzimos um pouco essa nossa ansiedade. Estamos pressentindo que coisas boas acontecem. E pensem, meus queridos, tudo que vem de Deus são bênçãos, de uma fonte rica de amor e paz. Não pode fluir algo que não seja para o nosso engrandecimento. E aí nós olhamos para o nosso mundo, pensamos nos outros mundos e nos perguntamos: por que ainda trago o meu coração sujeito a tantas dúvidas, tão apreensivo com relação ao futuro, tão apreensivo com relação às coisas temporárias da vida? Meus queridos, aquele que segue o Cristo não finca sua casa no chão do mundo.
A nossa casa está dentro de nós. Aquele que segue o Cristo invariavelmente caminha em direção à cruz. Ele busca para si a redenção dos seus equívocos. Busca para si toda tarefa que possa redimir. E aí nós encontramos a cruz que nos eleva, a cruz que nos enobrece, a cruz que nos redime, a cruz que nos a beleza está nos olhos de quem vê. Nós devemos buscar, dentro desse mundo, desta casa, dessa morada do Pai onde estamos instalados, a melhor convivência possível com todos os seres que conosco dividem este espaço. Mas sigamos o Cristo, porque aquele modelo é a prova para atingirmos o ponto onde Ele se encontra. Para onde tu vais, Senhor? Nós não vamos, gente. Nós não damos saltos, nós não migramos. Nós estamos onde está o nosso coração. Por isso, o fato de desencarnar não nos leva para outro órgão. Nós ficamos onde é hora de voltarmos os olhos para dentro de nós, para esta casa mental. Porque se começarmos a trabalhar esta casa de acordo com os preceitos do Cristo, nós estaremos caminhando para o mesmo ponto onde Cristo caminha. Porque a felicidade não está no ponto da chegada, a felicidade vai se construindo no trajeto, na trajetória. Não existe fim. Não existe um ponto em que paramos e diz, está tudo pronto. Não. Por isso, o nosso agora deve ser reavaliado. E nós não conseguiremos nos engrandecer, não conseguiremos pacificar o nosso coração com coisas externas. Nós vamos tirar a turbidez do nosso coração pela nossa compreensão de nós mesmos. O Cristo veio para implantar o reino dos céus no coração dos homens. Então nós temos essa oportunidade. E a oportunidade é agora. Sempre temos esta oportunidade. E aí, meus queridos, para que não estendamos muito estas reflexões, nós deixamos aqui o agradecimento a todos vocês, lembrando que quando houver necessidade e interesse, se quiserem deixar alguma questão para a gente poder comentar, para haver uma interação entre nós aqui, podem fazer, serão todas as questões muito bem-vindas, toda colocação será muito bem analisada, obviamente. Mas por enquanto eu agradeço a todos vocês.
A todos vocês que se conectam através deste fantástico sistema de ligação eletrônico em que nos vemos, e simplesmente a gente só pode dizer que angustiados, sofridos, muitas vezes incrédulos, mas estamos no caminho. Estamos no caminho e para o Cristo. Mais uma vez, nós renovamos os votos, aqueles votos elaborados por André Luiz e que até nós chegaram pelas mãos dadivosas do querido Chico Xavier. Aquela prece que se torna para nós um posicionamento em relação à nossa vida e à nossa casa. Quando nós nos dirigimos ao Cristo e lhes dizemos a esse Jesus bendito: Senhor, concede-me por misericórdia o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez no campo de minhas obrigações, para que eu não venha a estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação e da insegurança, de modo a que não busque aflições desnecessárias ante o futuro, nem me entregue à inutilidade do presente. Dá-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros, cada dia, sem contar isso a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induze-me a esquecer o que se passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam. Ensina-me a não condenar seja quem for, e quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vier em minha cabeça, ampare-me, a fim de que eu tenha recursos de dissipá-los em silêncio, no plano de meus esforços e manifestos. Impele-me a calar toda a queixa em torno das provas e empecilhos da vida, para que eu não perturbe os que me compartilham a estrada. Auxilia-me a conservar a boa aparência tanto quanto o espírito isento de culpa, a falar com voz calma, a sustentar bons modos e a perder o hábito de impor minhas ideias ou de contradizer as dos outros sem necessidade. E ajuda-me, Senhor, a viver na obediência aos meus deveres e compromissos, trabalhando e servindo, para não incomodar a ninguém. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. E terça-feira, no mesmo horário, estaremos de volta. Muito obrigado. Fiquem com Deus.